Vamos seguir agora com o Gustavo Pedro, ele que chega aqui para falar do futuro em geral, mas do jornal O Futuro, o jornal oficial do PCBR. Acaba de sair uma nova edição. O Gustavo Pedro, brasileiro, não o Gustavo Petro, colombiano. Gustavo Pedro, ele é cientista político e é o editor-chefe do Jornal Futuro, além de militante do PCBR. Muito bem-vindo, Gustavo, tudo bem? Você deve ouvir piada com essa história de Gustavo Pedro e Gustavo Petro o tempo inteiro, imagino, né? Já deve ter cansado. Acho que os últimos 3 anos assim foram uma constante, desde que ele foi eleito. Não parei de ouvir. Legal. Obrigado, Gustavo, por ter aceito o nosso pedido para a tua presença aqui. Vamos falar do Jornal Futuro, o jornal do PCBR. Acaba de sair uma nova edição, é isso? É isso. Primeiro aí é só uma pequena correção, que eu acho que foi o erro meu, na verdade, da bio que eu mandei. Eu coloquei editor, né? Só que eu não sou editor-chefe, eu sou editor de segurança pública dentro do Jornal Futuro. Ah, porque a editora Então, é a Aragão, a Estela Aragão, não é? a Estela, Que esteve aqui sem... com a gente no mês passado. Eu achei É estranho, isso. falei, uai, será que mudou? Né? Então Não, você é o editor do tema segurança pública. exato, exato. E a Estela é a editora geral, a editora-chefe É do isso, jornal, né? Legal. exato. Ótimo. Tá bom. Fala, querido. Enfim, mas saiu a edição, né, de abril, tô aqui com ela na mão, né? Já chegou nas nossas bases, né, da militância aí. A gente sabe que às vezes correio atrasa uma outra coisa, né, estrutura logística, mas já estamos com a edição de abril aí, que é a 8ª edição, né? Até conferir aqui para não falar errado. A 8ª edição do Jornal Futuro aí, que já está na rua. Legal. Legal. Eu tô vendo aqui quais são os destaques dessa edição. Então, eu acho que o destaque principal, né, nas matérias de capa, tem 2 elementos assim que foram mais importantes, né, que é com a chamada do sufoco da classe trabalhadora, muito falando sobre a questão do endividamento da classe trabalhadora centralmente, assim, né, que já vem nos últimos anos. Acho que no próprio Manhã Brasil chegaram a falar já alguns elementos sobre a questão do crédito consignado, né, pegando aí, mordendo, né, o FGTS dos trabalhadores, como isso foi entregue também, né, para os bancos. Estava até falando com uma amiga um dia desse, o pai dela tentando pegar, né, o empréstimo, e aí você vê na, na chamada, né, no programa inicial, se coloca a partir de 3%, se não me engano, né? No pai dela estava tentando pedir, já estava com 8% ao mês de juros, né? Então, olha a situação que isso vai colocando os trabalhadores que já estão em uma grande parcela, né? 77% dos trabalhadores pobres endividados, 20% do total com muita dificuldade, assim, de 20 a 25%, na verdade, muito endividados, né, que se consideram muito endividados e perdendo mais da metade da renda mensal para tentar, né, pagar ou rolar a dívida, né? E aí tem vários elementos, na verdade, né, com das demais matérias, né, que fala também sobre a greve nacional dos petroleiros, né, que foi no dia 26 de março, questão da denúncia, né, também da PGR, né, pegando o mês de março e aí o iníciozinho de abril, a denúncia da PGR sobre os 34 acusados, né, denunciados, na verdade, agora, né, que já foi aceito pelo Supremo Tribunal Federal, a divisão mesmo que foi feita entre essas na peça de acusação, né, que foram 5 núcleos denunciados, que é uma matéria bastante boa também sobre segurança pública e no final, que fala mais especificamente de alguns denunciados da inteligência, né, de Estado brasileira, o papel que isso cumpriu a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal. Tem uma matéria importante também sobre os 10 anos da lei do feminicídio, né, o que isso mudou, né, enquanto questão de segurança pública. Em questão política também, né, um debate sobre punitivismo, conectado também com a questão que acho que a gente precisa retomar
enquanto agitação, enquanto imprensa popular, revolucionária, debate sobre a privatização dos presídios também, né? Tem uma matéria em específico falando sobre o complexo prisional em Blumenau, está sendo foi lançado o edital de suporte do BNDES novamente, né, para a privatização de presídios e como isso amplifica uma lógica de punitivismo, de encarceramento em massa, que prejudica a classe trabalhadora. Enfim, são várias matérias, né? Tem falando sobre o cineasta, né, o co-diretor do No Other Land também, que foi sequestrado e torturado pelo exército israelense. Privatização da Eletrobras, questão da eletronuclear, né, a greve e as mobilizações dos trabalhadores, tem muita coisa aí. Eu esqueci alguma ou outra, mas eu posso lembrar daqui a pouco aí. Legal. Olha, essa é uma questão importante, né? Você é o editor de segurança pública, a gente tem tratado bastante desse assunto aqui, até pela violência exacerbada, né? Cada dia mais exacerbada, assumida pelos governos chamados progressistas no país, né? E até hoje falamos, deixa eu mostrar aqui, deixa eu voltar. O quanto a política de segurança pública dos governos ditos progressistas, ela é cada dia mais semelhante, para não dizer exatamente a mesma que a política de segurança pública dos governos abertamente de extrema direita do país, né? Mostramos aqui, inclusive, que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, um dos destaques da chamada Frente Ampla, defendida pelos petistas, pelo governo Lula, inclusive tem integrantes tanto do PCdoB quanto do PT no governo do Eduardo Paes, está indo para El Salvador fazer uma viagem de conhecimento da experiência do Bukele na segurança pública. É realmente chocante a que ponto as coisas estão chegando, pegar esse fascínora, né? Que massacra o povo de El Salvador como uma referência. E aí a gente vê os governos progressistas, então tá lá o Eduardo Paes, está lá o Quaquá fazendo arminha agora nas apresentações dele, tá o Jerônimo Rodrigues esmagando com o povo preto das periferias na Bahia, o governador do Ceará, o Eumano de Freitas, sustentando no cargo de secretário da administração penitenciária um conhecido torturador. E aí, na Bahia, é essa coisa, vamos para quase 20 anos de governo do PT, Rui Costa e Jacques Wagner, com Jerônimo Rodrigues, transformaram a Bahia no estado que mais mata no Brasil, né? Mais até do que o Rio de Janeiro, mais que São Paulo, tem 3 vezes mais população que a Bahia. Portanto, esses governos progressistas, do ponto de vista da segurança pública, Gustavo, são exatamente iguais aos governos da extrema-direita, né? Tarcísio, Cláudio Castro e Caiado. Não tem diferença nenhuma, né, do ponto de vista da política de segurança pública entre esses governos atualmente, né? Não, eu acho que você é um bom exemplo sobre o que você está colocando. Daqui a pouco eu vou falar sobre Eduardo Paes também. Na verdade, é a questão da PEC da segurança pública, que articula com questões da DPF das favelas, enfim. Primeiro sobre a PEC, né? Acho que tem um grande acordo assim entre os partidos políticos da ordem, né, que sustentam a ordem burguesa, independência progressista, de extrema direita, que foi sendo costurado de reforço do policiamento ostensivo, né, com a PEC da segurança pública dando papéis a mais, renomeando a Polícia Rodoviária Federal para a Polícia Viária Federal. Ultimamente, no último texto, entrou a questão da transformação das guardas municipais no básico, assim, dando poder de polícia para elas, não podendo apenas a parte da polícia investigativa, né? Tipo, investigar não pode, mas ser uma polícia municipal na mão desses prefeitos, né? Que você falou aí, independente de ser de extrema direita ou dito progressista, né? Vai ser uma ampliação do aparato de repressão, né, sobre os trabalhadores, dando arma, dando treinamento, criando batalhão especializado, como, por exemplo, daqui a pouco, inclusive, eu vou estar acompanhando também um ato, né, contra o armamento da Guarda Municipal aqui no Rio de Janeiro, que já são os passos do Eduardo Paes
para adequar a guarda, transformar ela basicamente numa polícia, apesar de ter saído uma decisão recente aí do STF, do Flávio Dino, né, de falar que não pode chamar de polícia, mas pouco Não, importa. exatamente contra o Ricardo Nunes em São Paulo, o governo de extrema-direita. Quer dizer, ele está fazendo no Rio exatamente a mesma coisa que o Ricardo Nunes está fazendo em São Paulo, né? Sim, não só isso, né? Em Belém está acontecendo pelo país inteiro. Eu acho que seria interessante, inclusive, em algum momento, fazer uma cobertura mais geral. Tem uma matéria no jornal, no futuro, que a gente colocou, que era falando de alguns lugares onde está acontecendo. São várias das capitais e alguns lugares também no interior de São Olha Paulo, só. principalmente, mas está sendo expandido. E essa lógica está sendo mediada, tem uma costura sendo organizada a partir, me parece que a partir do Lewandowski, dentro do governo federal, com o STF, articulado com os governadores e os prefeitos das principais capitais, que é de incluir essa questão das guardas municipais sendo transformadas em polícia, ainda que não possa chamar de Olha polícia, só. mas, enfim, tanto faz o nome que chame, mas para aumentar esse aparato de repressão que a gente sabe sobre quem vai recair, como bem você falou, como acontece na Bahia, por exemplo. Né? Muito forte isso. Acho que é um tema crucial para nós aqui. Eu vou amanhã, então, trazer uma reportagem em detalhes, a partir da reportagem do futuro, sobre esse processo. Você sabe que, de fato, há um mês atrás, um pouco mais, teve com a gente aqui o professor Samuel Vida, da Federal da Bahia, professor de Direito lá na Federal da Bahia. Ele vai voltar aqui na terça ou quarta-feira, semana que vem. Quarta-feira, semana que vem, ele volta para falar agora desse assassinato da jovem Luísa do Santo Jesus pela PM lá em Salvador. E ele, como dizem os camaradas evangélicos, né, ele profetizou aqui, né? Eu fiquei até espantado. Ele falou, ó, tudo isso que está acontecendo dessa política de segurança de extrema-direita dos governos do PT, em nível estadual e municipal, vai migrar para o governo federal. E o governo federal vai adotar, vai incorporar essa política. Um mês depois não deu outra. É o que está acontecendo, né, Gustavo? É o que você está dizendo aqui. Né? E aí o governo federal passa não apenas a incorporar, como ser ele, da mesma maneira como o BNDES é o maestro das privatizações, nos estados, o governo federal passa a ser o maestro dessa radicalização para a extrema-direita da segurança pública. Né? Na verdade, eu acho que não vai incorporar, já incorporou tem um tempo, na verdade, né? Porque foi também durante o governo Lula que foi aprovada a lei orgânica, né, das polícias militares, se eu não me engano, dando o maior papel, assim, inclusive é um retrocesso em relação ao que se tinha durante a ditadura, de dar papel político, fortalecer as corporações policiais. E aí tem isso, né? Tem essa questão da lei orgânica das polícias, tem a atuação da STF, por exemplo, na DPF das favelas, né? Recentemente, que foi colocado, que inclusive já ia falar Eduardo Paes, mas na verdade é o Cláudio Castro, não tem diferença nenhuma em questão de segurança pública, né? Que inclusive os dois estavam defendendo o fim das restrições de operações policiais juntos no Congresso, em que o Cláudio Castro ele sai elogiando, falando que venceu a segurança pública, né? E a segurança pública, óbvio, é um projeto reacionário de segurança pública que, na verdade, é para defender propriedade privada, né? Defender a propriedade privada e massacrar e manter um controle social sobre os trabalhadores mais pobres do país. Esse projeto venceu, de fato, com o apoio do STF, votação unânime. Inclusive, isso acontece muito pouco, né? Eles tirarem o voto de consenso. Não sei nem quando que isso aconteceu, não lembro. Ainda que tenha, quando vai para a votação, pode até dar um 11-0. Mas do voto já sair de consenso dos bastidores, não me lembro se ter acontecido. Isso aconteceu com a DPF das favelas, permitindo utilizar helicóptero como plataforma de tiro, um monte de coisas que estavam momentaneamente travadas, liberou de novo e, enfim, não tem muita diferença. E eu acho que eu vi a entrevista, não acho que vai ser incorporada, acho que já foi, a gente está tendo que correr atrás do que já aconteceu, na verdade. É impressionante. Essa guinada,
guinada que está acontecendo na segurança pública, né? E o que você está dizendo, né? Não é uma guinada, pum, não é um raio em céu azul, é um processo de construção que vem rolando já faz bastante tempo, né? E interessante, sabe, Gustavo, me chama a atenção, porque da mesma maneira que na economia a gente vê como está se espraiando o pensamento neoliberal pela militância progressista, petista, eu vejo nas redes, né, vejo nos grupos de debate, eu participo de alguns grupos que tem muita gente do PT e defendem integralmente a política neoliberal do governo Lula, né? É interessante que são militantes que gente que foi de esquerda, né? Gente que era comunista, que era socialista, agora está defendendo. A gente vai no Twitter, né? Que é o esgoto da política nacional hoje, está lá cheio de gente do PT defendendo essa política neoliberal, né? Da mesma maneira como defendem, né? Que o Lula tenha condenado tenha condenado a eleição na Venezuela e agora esteja apoiando a eleição no Equador. E na segurança pública, a mesma coisa. Eu começo a ver um negócio meio espantado dessa turma toda que no passado defendia direitos humanos, defendia um outro jeito de abordar a segurança pública, que começa a dizer que o Quaquá tem razão. Né, que tem que ser duro mesmo, que não dá para dar moleza para bandido, que tem que ir para cima, que é isso mesmo, porque eles dão uma embelezada no discurso, né? Não é tão tosco quanto a extrema direita. Então, Quaquá vem e fala assim: é o controle do Estado democrático sobre o território, né? Ele bota lá o adjetivo de democrático com uma cortina de fumaça para ir com a política uma política de morte e massacre, né? Não, é porque o Quaquá, ele fala mais abertamente o que o Partido dos Trabalhadores vem votando. Os demais evitam entrar no debate de segurança pública, porque eu acho que tem uma pequena diferença, assim, né? Porque boa parte da militância petista debate, inclusive, um projeto de segurança pública diferente do que está sendo aprovado. Não estou dizendo que é revolucionário nem nada, mas defende, por exemplo, a vida da juventude trabalhadora, da juventude negra, favelada. Mas as direções, quando desce e vota, simplesmente não falam sobre o que estão votando. A diferença até da questão econômica, que talvez seja um pouco mais fácil de enrolar os outros, né? Enrolar a população, de você pega alguns outros elementos. E o Quaquá sabe que tem que ter alguém tem que ser o cachorro louco que tem que defender a política, inclusive para galgar os postos lá que levaram ele a ser vice-presidente nacional do PT. Não é simplesmente um prefeito de uma cidade mediana assim, do Rio de Janeiro, né, em termos de população. Ele é o Sim. vice-presidente nacional e tem que ter alguém fazendo esse papel que não vai Não, e se ser sente com confiança diretamente. suficiente para sair candidato a presidente do PT, né? Agora. Não, ele sabe que ele não vai ganhar nada, ele está disputando influência, né? A gente sabe como que acontece essas votações também, né? Inclusive as correntes menores também estão disputando um pouco mais à esquerda dentro do PT, enfim, todas as questões sobre se conseguem colocar alguma coisa em prática, mas lançam para tentar buscar algum tipo de influência que no final das contas vai ser diminuta, diferente do Quaquá, que vai manter o naco ali de influência dentro do PT, do governo federal, porque ele tem máquina na mão. Sim. Gustavo, para encerrar, que eu sei que você tem a agenda, está precisando sair, queria mostrar o site do jornal O Futuro. Está aqui. Deixa eu ver se está na tela. Está sim. Tá? Então, esse é o site do Jornal Futuro. No alto do site, o editorial, 1º de maio, para retomar as lutas, com destaque. Eu sei que a tua agenda na sequência agora é exatamente sobre o tema da luta contra a escala 6x1, né? Na verdade, não é exatamente da escala 6x1, é a questão da guarda, do armamento da guarda municipal, né? Desculpa, é verdade, você Popular. falou, da Guarda Municipal. Né? Você é o Mas, homem da segurança, é isso aí. mas eu também estou acompanhando algumas movimentações aqui. Acho que o editorial ele é muito importante, né, do jornal, porque ele dá uma pincelada nas lutas que estão acontecendo no mês, mas também das lutas que estão sendo demonstradas a partir do jornal, que são acúmulos
por exemplo, né, que fala a questão do Equador, sobre o rompimento do Evo Morales com o Lúcio Arce na Bolívia, né, que tem um rompimento lá, ele sai para fundar uma nova organização. Enfim, um conjunto de debates e que no primeiro de o editorial é colocado a centralidade da Constituição do 1º de maio, entendendo, né, um pouco dessa conjuntura que está acontecendo, da centralidade, né, da questão da luta contra a escala 6x1, mas também sem a gente esquecer de colocar debate sobre as contrarreformas, né, da revogação das contrarreformas aí que foram abandonadas pelo governo federal, contra a reforma trabalhista, da Previdência, mas acho que particularmente a trabalhista, né, e entendendo também que tem alguns outros elementos que são importantes para a gente retomar a questão da lei das terceirizações, que está passando batido, assim, inclusive pela agitação nela, segue, foi implementada e aí cada vez mais isso vai avançando no cenário articulado, né, da agenda burguesa, do qual a escala 6x1 é central, mas Sim. não é o único elemento, né? Eu acho que a gente tem que conseguir pautar com bastante firmeza, como a gente vem fazendo nos últimos meses, mas que temos muito mais luta, como, por exemplo, também a derrubada do novo arcabouço fiscal, que é o que dá amarração no orçamento público para seguir retirando nossos direitos. E dentro do 1º de maio não podemos cair na esparrela aí que as centrais colocaram em São Paulo de que o que vai trazer trabalhador para a rua é fazer sorteio de carro. Pois Né? é isso aí. Gustavo Pedro, então, editor de segurança pública do jornal Futuro. Vimos a nova edição. Você tem aí? Mostra aí mais uma vez, Gustavo, antes de você sair, encerrando a nossa conversa, tá aí, tá? Você vai encontrar nas concentrações, vai encontrar aí com o pessoal, militância do PCBR, o jornal sendo vendido ao longo do mês pelo país inteiro. Gustavo, muito obrigado, bom ato aí. Contra a militarização da segurança pública em âmbito municipal, aí no Rio de Janeiro, né, pela transformação da guarda municipal numa tropa de choque, né, numa PM municipal. E obrigado pela tua vinda hoje aqui. Valeu. Obrigado aí pelo convite, Mauro. Conversa muito boa. Obrigado aí por todo mundo que está assistindo, mandando as questões aí no chat. Tamo junto e tendo outras oportunidades aí, eu volto também para falar sobre segurança pública. Obrigado. Bom, e amanhã vou apresentar aqui esta reportagem que o Gustavo fez referência do Jornal Futuro sobre esse processo da segurança pública sob comando do governo federal. Gustavo, obrigado, viu? Abração. Valeu, tchau, tchau.